É uma grande alegria estarmos juntos nesta manhã, em que já oramos a Deus, temos contato com algumas notícias, algumas enfermidades, sejam de irmãos da igreja, sejam de parentes queridos de irmãos da igreja, e podemos interceder e estar unidos em comunhão com os nossos irmãos, clamando a Deus pela visitação, para que um olhar de misericórdia possa afofar a cama e possa fortalecer também, aqueles que cuidam nesse momento da vida. Eu estou com o meu avô com mal de Alzheimer, e a gente sabe que a família sofre um desgaste junto e que precisa também do fortalecimento vindo de Deus, precisa também do fortalecimento para que aqueles que cuidam sejam cuidados pelo próprio Deus. O tema desta manhã, que foi solicitado, diz respeito ao olhar paulino sobre a figura do ministro da palavra. Como o apóstolo Paulo destacou, especialmente nas suas epístolas pastorais, o trabalho, o perfil, os cuidados que o pastor precisa ter e aquilo que ele precisa ser e fazer para se posicionar como instrumento da igreja. Mas nesta manhã nós não podemos errar o alvo. Nós estamos falando muito mais do que uma descrição de cargo de uma empresa. Os irmãos sabem, na empresa tem a descrição de cargos. Nosso irmão Eli pediu oração pela situação profissional que ele passou nesse final de semana, e ali a descrição de cargos dele eventualmente inclui se responsabilizar pela atividade do fornecedor. Se o fornecedor não cumpriu, o chefe vai cair em cima dele, porque a descrição de cargo prevê isso, cada um na sua área, na sua função, do mais simples ao mais complexo. De vez em quando a gente precisa da ajuda de uma pessoa para limpar a casa, e muitas vezes a pessoa que é contratamos uma pessoa pela internet, e às vezes a pessoa não deixa do jeito que a Claudete quer a casa, Normalmente nunca fica, minha irmã, do jeito que a dona da casa quer, não é? Mas eu sempre falo, você explicou? Você falou que está sendo contratado para passar o pano aqui em cima? Então, se não falou, não pode reclamar, a descrição do cargo. Mas do pastor nós não estamos fazendo isso. Nós precisamos de um olhar que vá além, de um olhar de alguém que o próprio Deus colocou, e o próprio Deus vai fazendo o caminho, descrevendo o cargo ao longo do caminho, apesar de ter os parâmetros básicos. Por isso, irmãos, como não trataremos nesta oportunidade de um assunto técnico, trataremos de um assunto espiritual. Irmãos, o olhar na Bíblia sempre demanda um olhar de quem entende que foi um livro escrito por homens e para homens. Logo, ele se vale de linguagem humana. É claro que a palavra, que é divinamente inspirada e útil para todo fim, ela então usa o modelo humano para transmitir os valores divinos. Por exemplo, Amós é contemporâneo do Isaías, o profeta menor, contemporâneo do profeta maior. O Isaías é um profeta do palácio, fala a linguagem de palácio, de trono, de lugar majestoso, era primo do rei. O Amós era boiadeiro,
plantador de sicômoro. E ele fala a linguagem. E Deus respeita todas as linguagens. Tem problema como o cidadão fala. Se ele fala nós vai ou se ele fala nós iremos. O importante é que a mensagem de Deus está naquele conteúdo e chega aos corações na sua essência. A forma é só um meio de conduzir essa mensagem de Deus. É importante destacar isso porque então a Bíblia, na sua linguagem pastoril, na sua linguagem agropecuária, ela traz então imagens que para nós, gente moderna da zona leste de São Paulo, com correria, com carro, talvez não assenta tão bem na nossa memória, não ilumine tão bem no nosso pensamento. Mas nós temos que fazer um exercício para que a gente compreenda essa linguagem. E um dos itens que é, então, espalhado nas páginas da Bíblia Sagrada, porque é o que aquele povo via e do que eles entendiam, é a questão de ovelha e de pastor. Ovelha e pastor, então, é a imagem vívida que a grande maioria das famílias, da grande maioria dos condados ali, que para nós é um município, das aldeias, previa essa atividade. Então estava vivo em todas as mentes. As mentes sabiam da reação das ovelhas, a mente sabiam do cuidado do pastor. O irmão Ronaldo sempre com carinho destaca os quadros que estão ali no gabinete, né, irmão Ronaldo? Os quadros que estão ali no gabinete pastoral, que mostram então as relações, as atividades pastorais. Deus usou, os poetas usaram, Davi usou no salmo mais conhecido de todos os salmos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ao longo desse período que Deus cria para si um povo, que é o projeto do grande povo, que pela graça será formada a igreja, este povo mostra então uma relação, e esta relação entre este povo e Deus tem colocado pelo próprio Deus facilitadores, gente intermediando, gente que vai falar, que lembrará, ajudará o rebanho a ter a percepção correta das questões. Nesse sentido, o Ezequiel destacou de uma forma bastante forte, bastante vívida, mas em especial entre os profetas maiores, o Jeremias. O Jeremias falou com todas as letras: darei para vocês. Jeremias, então, como oráculo de Deus, a voz de Deus, Deus dizendo através do profeta: darei para vocês pastores que conduzam, que apacentem, que sejam de acordo com o meu coração. Vem se repetindo ao longo da história, e este elemento, este instrumento da parte de Deus, é um presente de Deus, para que nós não fiquemos entregues aos nossos próprios corações, porque nossos corações vivem momentos distintos, têm interesses distintos, têm vontades distintas, e nem, irmãos, quero entrar aqui em hipótese alguma num caminho de que um é bom ou outro é ruim. Eu parto do princípio que todo mundo é bom, só que os interesses são diferentes. Não é? Eu posso estar querendo uma coisa boa de acordo com o meu interesse. E essa coisa boa para o meu interesse pode não ser boa para o interesse do meu irmão, porque nós estamos em momentos da vida diferentes. Os meus filhos têm menos de 15 anos, os filhos deles já estão criados. Se eu faço as coisas só para o meu interesse, eu posso acabar prejudicando alguns.
E alguém já falou sobre os animais que migram em bandos? Os lobos, quando fogem, quando vão para um lugar melhor para viver, e muitos outros seres do reino animal que precisam andar, e para eles não serem atacados por predadores, a velocidade do grupo tem que ser a velocidade do mais lento. Porque é claro, senão os mais rápidos vão na frente, os mais lentos ficam para trás, aí vem o leão, vem o predador daquela região e abocanha eles. E nós sabemos, essa figura para nós é bem clara. O inimigo das nossas almas anda ao derredor buscando quem possa tragar. Nesse sentido, se os que estão mais rápidos não pensarmos mais lentos, nós vamos perder muito, Deus perderá muitos do seu rebanho. E nesse sentido, então, o reino de Deus é este reino que nós pensamos no outro. Para impedir que aconteça isso, que como estou dizendo, é sem maldade. É sem maldade. Ah, pastor, seria bom se o povo fosse mais rápido, se o povo viesse, tivesse a visão correta. É sem maldade, está querendo o melhor. Mas nesse desejo do melhor, o resultado, o efeito colateral acaba sendo pior. Para evitar isso, para ajudar o grupo, para equilibrar, para trazer bom senso, para trazer o olhar correto, a percepção, Deus presenteia o seu povo com pastores. É um presente de Deus para trazer esse equilíbrio, para que menos prejuízo aconteça, para que haja um nivelamento, para que inclusive quem está mais rápido, você está mais forte, vem aqui ajudar o que está mais fraco. Você está mais fraco, mas você é orgulhoso, você não quer ser ajudado. Presta atenção, dá uma olhadinha naquele irmão, precisa ajudar, pode te ajudar, dizendo melhor. Ou seja, então, irmãos, é um elemento que traz equilíbrio para o grupo. E o grupo precisa de equilíbrio. O grupo precisa dessa saúde, desse olhar, desse bem-estar. Se no Antigo Testamento Deus já prometeu, como estamos vendo em Jeremias capítulo 3, que daria pastores para isso, não para ser melhor, não para ser funcionário, não, para ajudar o grupo a ter equilíbrio. O Novo Testamento, onde se cumpre todos os itens do Antigo, que são, portanto, importantes. Nós estamos caminhando para entrar no estudo das epístolas pastorais. Vamos entrar hoje, mas eu tenho que preparar o seu coração. Porque um dos itens das epístolas pastorais é que toda palavra é divinamente inspirada. Então toda a Bíblia é importante. Compõe um todo que vai apontar para a pessoa bendita do Senhor Jesus e para a graça. Nenhum item deverá ser desprezado. Todos eles devem ser conduzidos para cá e são fundamentais para nós. Nesse sentido, quando trazemos então esta figura do Antigo Testamento, alguém poderá falar assim: pastor, mas isso não vigora mais na nova aliança, não vigora mais nos nossos dias, isso já não se aplica mais. Não é verdade, porque o próprio Senhor Jesus ratificou, reforçou, destacou a importância do rebanho ser pastoreado. Ele olhou para Jerusalém e ficou triste. Quantas vezes eu quis juntar vocês, como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas. E vocês estão cada um fazendo as coisas de acordo com o seu interesse, de acordo com o seu potencial, que é grande, mas que não está contribuindo para o todo. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês para que vocês pudessem desfrutar do meu amor, do meu cuidado. Jesus usa a figura do pastoreio. Ficou triste porque as pessoas estavam andando espalhadas como ovelhas que não têm pastor. E quando ele vai restaurar Pedro, estamos no Evangelho de João, no capítulo número 21, quando ele vai chamar Pedro para este concerto,
para este novo começo, que é a marca da graça, novo começo, ele passa para o Pedro uma função: apacenta as minhas ovelhas. Deixando então esse destaque em João capítulo 21, versículo 12 em diante, de que o povo de Deus precisa de cuidado, precisa de carinho, precisa de ensino, precisa ser tratado nos itens mais básicos. Faz diferença na sua existência ter alguém que lhe ensina, ter alguém sobre o qual ele tem certeza que intercede por ele em orações, que ajuda a olhar para a direção correta, que faz as funções à frente da mesa, que cuida do povo, faz com que as pessoas dos mais diferentes ritmos se sintam cuidados. E dão a paz de que, se nesse momento eu não preciso de cuidado, me dá a alegria de saber que o meu irmão mais fraquinho precisa. Normalmente os pastores são crentes que não deram trabalho para pastor. Modéstia à parte. Normalmente são crentes que não iam no gabinete, que não ficavam. E é bom, e no rebanho é assim, tem gente que não vai precisar do aconselhamento, que o pastor vai pregar e ele já sabe aquilo. É bom, porque se essa pessoa for crente de verdade, ele vai se alegrar e vai falar assim: graças a Deus que o meu irmão, que nesse momento está precisando, ele tem alguém que cuida dele. Eu não estou precisando, mas eu não estou triste, não estou com raiva, não vou parar de dar o dízimo. Pelo contrário, eu estou feliz porque a minha igreja, aquele que está mais fraquinho, aquele que está doente, aquele que o filho não cuida mais, que tantas situações, tantas possibilidades, agora é visitado, é cuidado, é ensinado. E aí a nossa alegria, a nossa realização se dá no todo. No todo. Essa é a fala de Jesus, que a realização acontece e eu estou bem quando meu irmão está bem. Eu estou bem quando o meu irmão é assistido, cuidado. Então, o Velho Testamento mostra que o pastor é um presente de Deus. O Novo Testamento, na pessoa de Jesus, mostra que o pastor é um presente de Deus. O autor de Hebreus mostra que o pastor é um presente de Deus. Que aquilo que ele faz, estamos em Hebreus capítulo 13, do 15 ao 19, os irmãos venham marcando, venham anotando, venham grifando na Bíblia. Estamos em Hebreus capítulo 13, versículos 15 a 19, onde no versículo número 17 ele chama a atenção para algo fundamental, que deverá ficar guardado nos nossos corações. Nesse nosso panorama inicial, antes de chegarmos na Epístola Paulina, nas cartas pastorais, vale a pena passarmos por esse destaque feito no versículo 17, onde o autor de Hebreus diz que, de uma maneira muito diferente de tudo que está na Bíblia, afinal de contas a Bíblia diz que cada um dará conta de si no dia final. A Bíblia diz que o marido não responde pela esposa, a esposa não responde pelos filhos, ninguém responde por ninguém, mas de alguma maneira os pastores têm um peso maior nas costas. Por isso que o próprio Tiago falou: nenhum de vocês queira ser mestre, sabendo que sendo mestre, a cobrança em cima de vocês será maior. E aí o autor de Hebreus, ele pega e nos diz assim, que os pastores que velam por vossas almas como quem dará conta, como quem prestará conta, devem ter um serviço facilitado. Cuidam das suas necessidades espirituais. Obedeçam, e eles farão o trabalho com alegria. Mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza,
e isso não ajudará vocês em nada. Eu gosto muito desse texto, porque ele nos chama a uma consciência. Há uma consciência que às vezes nos escapa. Uma consciência que às vezes foge da nossa mente. Às vezes, erradamente, a gente acha que se o pastor não fizer o trabalho com alegria, a vida do pastor vai ser pior. Ele vai cansar e de alguma maneira eu me vingo. Mas Hebreus está falando que se ele não fizer com alegria, se ele fizer gemendo, não é útil para a igreja. Ele não perde nada, não perde um tostão. Ele está em dia com Deus. Deus, eu vim aqui e ensinei a tua palavra. Fiz a minha parte. Se fizer isso com uma vontade, se fizer isso, tem que ir lá para aquela igreja de novo. Quem perde é a igreja. Ou seja, se nós pudermos usar um silogismo dos gregos, se a gente puder usar uma estrutura lógica, a gente pode afirmar assim: quanto mais feliz estiver o seu pastor, mais feliz vai estar a igreja. Quanto mais feliz estiver o seu pastor, quanto mais alegre tiver o pastor, mais a igreja vai prosperar, mais Deus vai abençoar. O crente tendo essa consciência, vai fluir, irmãos. Vai fluir. Tudo isso para que a gente evite a possibilidade de dar um tiro no pé, não é? Dar um tiro no pé através da desobediência, dar um tiro no pé através do orgulho, da inconsequência, da insubmissão, da ingratidão, de alguma pressão nos nossos corações que nos levem a tentar ser manipulador, a não entender aquele trabalho que está sendo feito pela pessoa que o próprio Deus direcionou através da igreja, porque a nossa denominação tem essa grande vantagem. A igreja, cada crente é templo do Espírito Santo, logo cada crente tem a resposta. O sábio falou que na multidão dos conselhos a sabedoria. Logo, quando nós tivermos então um percentual de votos, precisamos acreditar que a igreja vem orando por isso e é a vontade de Deus. E aqueles que por algum motivo pessoal não estiverem muito de acordo, eu acho que ainda não era esse, porque a maioria venceu, teremos esse olhar que é a base da democracia legítima mesmo, né? Não a democracia de um coronelismo com a pobreza brasileira, mas uma democracia como americana, assim, que o meu candidato perdeu, mas a partir de agora esse é o meu presidente, porque a maioria escolheu. E eu preciso pensar assim. Eu perdi, a maioria ganhou, mas a partir de agora esse é o meu pastor, porque a minha igreja escolheu. Porque ao mesmo tempo que uma palavra crítica é saudável, traz saúde, traz bem-estar, que alguns apontamentos, algumas correções ajudam o ministro em humildade a crescer, a crítica pela crítica é uma oposição diabólica, né? Já pensou? O homem chega aqui, nem começou a trabalhar, já, não vou ajudar esse pastor. Puxa vida, mas ele nem chegou, nem deu uma chance. A oposição, irmãos, nós temos o opositor das nossas almas. É outro caminho, o caminho do crente. Não é quem eu queria, mas como os meus irmãos escolheram, agora é meu. E agora eu vou me esforçar, vou fazer o melhor para que seja uma bênção. Vou ajudar naquilo que eu puder para ser uma bênção. Olhando assim, nós não daremos um tiro no próprio pé. Observem, irmãos, que esta figura
do pastor como alguém que orienta, como um facilitador para o grupo, como alguém que conduz a igreja para a maturidade. É alguém que nos ajuda a ver de uma maneira que nós não estamos vendo naturalmente. Para ensinar isso bem, nada melhor do que o livro de Apocalipse. Você conhece no capítulo 2 e no capítulo 3 de Apocalipse as 7 cartas às igrejas da Ásia. E as cartas são endereçadas aos anjos da igreja. Alguns críticos entendem que estes anjos, eles são realmente entidades espirituais da ordem de Gabriel, Rafael e outros Els da Bíblia, né? Mas uma crítica um pouco mais aprofundada vai conduzir em direção à seguinte percepção. Jesus fala com João na ilha de Patmos para ele escrever aos anjos da igreja. Quando nós analisamos a Bíblia de ponta a ponta, nós não encontramos em nenhum lugar Deus dando ordem para os anjos através de homens. Na verdade, o livro de Hebreus diz que Deus dá ordem aos anjos ao nosso respeito. O caminho não é o caminho oposto. Quando nós analisamos na Bíblia Sagrada, nós não encontramos Deus escrevendo instruções de trabalho para os anjos. Não tem Deus mandando um memorando para os anjos. Não. Deus dá ordem para os anjos e os anjos até escrevem. É outra coisa. O que eu estou dizendo para você? Estou mostrando para você numa linha hermenêutica de análise do texto que em Apocalipse capítulo 3, quando João fala com o anjo da igreja que está em Pérgamo, o anjo da igreja que está em Esmirna, o anjo da igreja que está em Éfeso, o anjo da igreja que está em Tiatira, ele está falando, está dando instruções para os pastores. Logo, se a gente pegar uma delas, por exemplo, se pegarmos o versículo 17 do capítulo 3, o anjo da igreja que está em Laodiceia, ele diz: conheço as tuas obras, que não és frio nem quente, oxalá fosse frio ou quente, assim porque és morno, e não é quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porquanto você diz sobre você mesmo: eu sou rico e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas você não sabe que você é coitado, miserável, pobre, cego e nu. Observe então, irmãos, que o homem tem uma percepção sobre si, mas Deus tem outra percepção. E essa outra percepção, então, vem através do pastor. Às vezes nós, como igreja, nós temos uma imagem de nós mesmos. Às vezes nós achamos que somos bons, às vezes nós achamos que nós fomos além, às vezes por causa de uma história anterior, nós achamos que somos a última bolacha do pacote. Mas o que vale é a percepção que Deus tem sobre o seu povo. E você sabe, na sua vida, na minha vida, como é difícil a gente fazer uma autocrítica, né? É difícil fazer uma autocrítica. Ter um olhar realista sobre si mesmo. Mas quando tem um olhar externo, por isso as pessoas vão no psicólogo, por isso as pessoas vão no psicanalista, por isso as pessoas contratam um coach, por isso as pessoas vão no gabinete pastoral, para ter uma fala externa. Os casais saudáveis conseguem ter esse diálogo, para ter uma fala externa, para ajudar a ver aquilo que a gente não está vendo. O pastor, irmãos, é um elemento externo. O pastor, grosso modo, ele não é da igreja. É alguém que veio de fora. E ele vai ser, portanto, um instrumento de Deus para ver aquilo que a igreja não estava vendo, não estava percebendo. Às vezes vai doer. E é um trabalho para doer mesmo. Já dizia minha mãe: o que arde cura, o que aperta segura, né? É para doer mesmo. Mas passará.
E nem mertiolate antigamente, né? Mertiolate doía. Agora o mertiolate não dói, agora óleo de fígado de bacalhau tem gosto de morango. Tá tudo bagunçado esse mundo, tá tudo de cabeça para baixo. Mas as coisas que fazia bem, começava fazendo mal. E aliás, é assim que a Bíblia trata, inclusive, né? Essa palavra vai ser doce no seu lábio, vai acontecer para o estômago, vai ficar amargo. Ou vice-versa, sei lá. Eu sei que vale a pena a gente perceber que esse olhar externo, essa questão, faz com que a gente entenda que Deus então tem uma tratativa com o seu povo, que Deus tem um instrumento dele, que paga um alto preço para ser instrumento dele, junto com o seu povo, e que nessa ação, nesse trabalhar, o povo, quanto mais estiver alinhado com esse instrumento de Deus, mais vai prosperar, mais feliz será, mais se realizará, e será uma bênção. Precisamos acreditar nisso, irmãos. Acreditar nessa questão como importante, como fundamental para a saúde da igreja. Não estamos falando de um herói, não é um super-herói, é um homem falho. Não é um super-herói, não tem superpoderes, mas tem uma super missão. E uma missão que, em harmonia com a igreja, ela se cumpre. O nome do Senhor é glorificado, a comunidade é abençoada, a igreja local é abençoada. É algo precioso, preciosíssimo, obrigado Paulo, preciosíssimo para a igreja. Porque é precioso para Jesus. Jesus olhou, já citei para você Mateus 9,36, olhou, é um assunto que toca, que mexe com o coração de Jesus, mexe com a sensibilidade de Jesus. Ele olhou para o povo e viu a eles como ovelha que não tem pastor. Essa nossa caminhada inicial, portanto, esse nosso voo rasante, vem mostrando qual o pano de fundo para a fala paulina. O que o Paulo está fazendo? Paulo está valorizando, estará fazendo daqui a pouco, quando abrirmos os textos de Timóteo e Tito. Estará valorizando algo que é precioso para Deus, estará valorizando uma imagem que o próprio Deus usou, estará destacando alguém que tem uma função no meio do povo de Deus, estará dando continuidade àquilo que Jesus deixou, estará ajudando o povo de Deus na sua marcha na terra. Por isso, irmãos, é preciso um item que está muito vivo nas páginas da Bíblia e que é o coração da relação com Deus, a chamada reciprocidade. No grego, alelon, uns aos outros. Amar uns aos outros, servir uns aos outros, orar uns pelos outros, aconselhar uns aos outros. Esta troca, ela precisa ter como ponto de partida a relação igreja, que é fixa aqui, que já está aqui, estará aqui até o encontro com Jesus, com o pastor, que é um corpo externo à igreja. Eu vejo nesta igreja potenciais pastores. Já falei com alguns colegas, falei, olha, tem irmãos brilhantes na igreja memorial, que podem ser um pastor da igreja no futuro. Já pensou que legal ter um pastor filho da casa? Não é joia? É joia, eu acho. Quem sabe o novo pastor conduzirá nessa caminhada e ajudará os irmãos neste processo. Nesse processo de humildade, de baixar a bola, falar, não, eu não sei tudo, tenho que aprender. Nesse processo de vencer o orgulho, de passar pelo seminário, mesmo já sabendo, é uma mensagem que dá, de que não é o dono da razão. Neste processo de ética, de conviver com um colega pastor, que talvez nem saiba tanto quanto você, mas neste convívio, aperfeiçoar o caráter, de não puxar o tapete. Pode ser.
que o novo pastor da Memorial, que eu ainda não sei quem é, ele possa conduzir alguns desses irmãos. Eu vejo pelo menos 4 irmãos aqui com potencial para ser um pastor bom. Nessa caminhada, depois o pastor sai e o irmão continua, seja aqui ou seja numa eventual congregação, eu não sei, um caminho que precisa ser feito. Mas a minha função aqui é desmascarar o inimigo, ajudar os irmãos a perceberem qual o caminho certo para fazer. O caminho certo é acolher o pastor, o caminho certo é não fazer oposição, o caminho certo é ter temor, porque é um assunto que é precioso para Deus. Temer a Deus é pensar 2 vezes, é entender que o assunto não é técnico, é espiritual, e que ainda que tecnicamente tem algum itemzinho para melhorar, eu preciso pensar que Deus está por trás desse negócio, e Deus no seu trabalhar possa estar escolhendo um caminho diferente, que eu tenho que olhar com paciência. Lembra da Maria? No Evangelho, no capítulo 1, Maria olhava e guardava no seu coração. Nem sempre será no meu tempo, irmãos. Nem sempre será do meu jeito, nem sempre será da minha forma. Com paciência, esperando com paciência no Senhor, e deixando o trabalhar de Deus para o amadurecimento do seu povo. Reciprocidade, o pastor se entregando pela igreja, a igreja se entregando pelo pastor, e a cada um dos 2 lados ajudando o outro, cada um dos 2 lados motivando o outro, cada um dos lados sendo um instrumento de Deus para facilitar a vida do outro. Não vou gastar muito tempo aqui falando do pastor, porque o pastor não está aqui. Hoje não é uma palestra para a ordem dos pastores. Semana que vem eu vou falar com os pastores lá na zona noroeste. Aí é outro assunto. Aí lá a gente pode bater que eles aguentam, né? Lá a gente pode bater que eles aguentam. Mas hoje aqui o assunto é a igreja. A igreja é fazer a sua parte. Mas tenham certeza que a gente está falando com os pastores também, que os pastores precisam fazer a parte deles. Mas se eu começar a falar muito aqui da parte dos pastores, vocês só vão ficar na torcida, não vai adiantar nada, os pastores não estão aqui para ouvir, né? Eu tenho que falar a parte da igreja, faça a sua parte, para que o pastor não faça gemendo. Se ele fizer gemendo, acabamos de ler em Hebreus 13:17, não é útil para a igreja, ninguém sai ganhando com isso. Vejam, irmãos, que as falas sobre o que o pastor deve fazer, como ele deve ser, quais os cuidados, qual o perfil que ele tem que ter, estão destacados com riqueza de detalhe em 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. E é este o tema que os irmãos me pediram para falar, sobre o pastor nas epístolas pastorais. Essas 3 cartas recebem o nome de epístolas pastorais. E nós vamos falar sobre elas, sim. Agora que você já está preparado, que sua mente já está pronta para saber o que Paulo tinha em mente, entendendo a mente do autor, nós poderemos trabalhar com calma, com carinho e com todo cuidado. Agora, de uma maneira mais específica, nas epístolas pastorais, que são as cartas que o apóstolo Paulo escreve para os jovens pastores da geração subsequente, daquela geração que vem na sequência do trabalho dele. É importante destacar isso porque o Paulo ali já está sentindo o cheiro da morte já está na reta final, e ele faz esse esforço para que tanto Timóteo como Tito venham numa boa pisada, a partir da onde ele fez, mantendo os valores que são principais, e inclusive fazendo até mais do que ele fez, porque o próprio Jesus falou isso, né? Jesus falou: vocês farão itens maiores do que os que eu fiz, e assim é de geração em geração. Para os irmãos conhecerem as credenciais pastorais, os irmãos podem ler 1 Timóteo capítulo 3,
os 7 versículos iniciais de 1 Timóteo dão um panorama de quem deve ser o pastor, quais são suas credenciais. E Tito, capítulo número 2. Eu preciso destacar para os irmãos, até em função do nosso horário, que cada uma dessas credenciais foi observada pela sua comissão de sucessão. A igreja delegou a um grupo de irmãos chamado Comissão de Sucessão Pastoral a nobre missão de identificar um novo pastor, e a comissão fez então este trabalho que considera um olhar sobre esses diferenciais pastorais. Quero destacar isso então para nós não investirmos muito tempo nas qualidades do pastor, porque nesta manhã não estamos falando de pastor, estamos falando da igreja para com o pastor. Eu tive a alegria de trabalhar com a comissão também. Fizemos, não sei se Josi tem de cabeça um número de encontros, alguns encontros, seguramente mais de 10 reuniões, onde nós conversamos, e a minha participação foi uma participação orientativa, com relação aos critérios, ao o que, não ao quem. Ou seja, a minha fala com a comissão foi quais os caminhos que a comissão deveria tomar, quais as instituições que a comissão deveria consultar, quais os valores que a comissão deveria olhar, tanto os positivos quanto os negativos, como os potenciais. Um olhar sobre o ótimo trabalho que comissões anteriores fizeram no desenho do perfil da igreja e o aproveitamento deste perfil agora olhando para o candidato que melhor se encaixa ao perfil. E de alguma maneira tirar paixões para olhar com um olhar mais límpido para os candidatos, até chegar a um ponto que era o nosso grande desespero. E foi um trabalho conduzido por Deus de uma maneira linda, irmãos, linda. Porque o meu primeiro encontro com a comissão era o encontro do desânimo. A comissão achava assim, nós não podemos pagar um outro pastor, nossa igreja não tem condição, ninguém vai querer pastorear memorial depois dos acontecimentos. Os irmãos estavam fazendo uma leitura do momento muito realista, que acabou não contando muito com o potencial que Deus tem de nos surpreender, o potencial que Deus tem de cuidar da sua igreja. E em pouco tempo, aquela comissão que não via a possibilidade de alguém querer pastorear memorial, estava com uma lista de gente boa, que tem condições de caráter, de história, de idoneidade para pastorear memorial e para abençoar memorial e para vir nas condições que a memorial tem nesse momento. Foi um trabalho lindo de Deus, nos surpreendendo, atraindo pessoas, aproximando, e o próprio Deus filtrando. Foram ficando pessoas pelo caminho, que por um motivo técnico ou outro, que por alguns motivos do perfil mesmo, que poderiam gerar alguns conflitos na igreja, e aí potencialmente com experiência e com oração, já foram pessoas que o funil foi realmente estreitando, e os irmãos em pouco tempo, não sei se em 15 dias ou em um mês, terão a apresentação do candidato único, que pode ser aprovado pela igreja ou não. Aí é outra coisa. E o trabalho da comissão é apresentar para a igreja. E os irmãos votam. E aí a vontade da congregação prevalece. Se os irmãos disserem, pastor, a comissão fez um bom trabalho, mas nós achamos que não é esse ainda, e os irmãos votarem que não, aí a comissão volta do zero de novo, entrevistando outros, orando outros, e vamos começar um novo processo. É muito importante eu destacar isso, porque nesses dias de vacância do ministério pastoral,
muitos homens bondosos estão vindo servir a igreja, pregar, e os irmãos podem pensar que todos eles são candidatos. Na verdade, a Memorial ainda não tem um candidato. O candidato será apresentado pela comissão de sucessão. Uma única pessoa, que vai ser votada, aprovada ou não. Se não for aprovada, comece o trabalho e Deus vai abençoar da mesma maneira. Mas acreditem, irmãos, o nome que será apresentado seguramente será fruto de um trabalho sério, com oração, com critérios que consideram a Bíblia e que consideram a história dessa igreja, para que os irmãos estejam mais unidos e mais felizes com Jesus. Por isso não vamos olhar as características pastorais. Se nós fôssemos olhar só em Tito, capítulo número 2, o olhar em Tito, nós poderíamos achar itens que vão da letra A até a letra Z de qualidade que o pastor tem que ter. Só para os irmãos sentir, passando muito rapidinho, a gente encontraria em Tito capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo falando assim: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Olha só, um versículo só, hein? Tito capítulo 2, versículo 1. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Um versículo, olha quantos ensinamentos, quantas responsabilidades o pastor tem que ter. E tem o pastor precisa ser um homem consciente. Ele tem que falar de acordo com a consciência bíblica, falar de acordo com a necessidade do momento. Tu, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Além de consciente, tem que ser consistente. Precisa ter sustância. Não é falar qualquer coisa, não é contar piada, não é falar do time de futebol. Ele tem que ter consistência. Falar o que está de acordo com a sã doutrina. Letra C. Tem que ser um homem coerente. Tem que falar, ter coragem para falar, ter consciência, consistência e coerência. Tem que estar de acordo com a sã doutrina. Doutrina bíblica e doutrina batista, porque aqui é uma igreja batista. Não é verdade? Nós não temos essa arrogância de acharmos que somos a única igreja certa. Pelo contrário, temos alguns pontos para melhorar. E tem muitas igrejas boas. A igreja metodista, a igreja congregacional, a igreja Assembleia de Deus. Muitas igrejas boas, poderia ficar falando muitos nomes aqui. Igrejas boas, sérias, que anunciam a palavra do Senhor, mas que tem o seu jeitão, não é? Que tem os seus usos e costumes, que tem os seus destaques, suas áreas onde elas lançam mais luz. Como não são batistas, não estão de acordo com aquilo que nós somos. Então o pastor da igreja batista tem que ser um batista. Tem que estar alinhado com a denominação batista, com a ordem dos pastores batistas, com a convenção batista, de acordo com a sã doutrina, a doutrina bíblica, mas também o local onde ele está enquadrado. Se fôssemos para a letra D, irmãos, apto para o ensino, versículo número 2, ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Tito capítulo 2, versículo 2. E nós vamos encontrar neste capítulo e também em 1 Timóteo capítulo 3, muitos destaques na área do ensino. O que isso exige de nós? Para a igreja ser uma igreja boa, tem que ser uma igreja ensinável. Ensinável. Para o pastor ser um pastor bom, tem que ser um pastor que pregue ensinando e que ensine pregando.
Aí é um casamento perfeito. Que ensine através do exemplo, homem íntegro, ainda no versículo número 2. Que tenha piedade, o versículo número 2 fala sobre fé, amor e perseverança. Estamos então, irmãos, dando um panorama em Tito 2, falando das qualidades pastorais, e eu estou afirmando para os irmãos que dá para ir da letra A até a letra Z, falando da qualidade do pastor. Nesta questão do fé, amor e perseverança, quero chamar a atenção para um item que é importantíssimo, principalmente na memorial. Preste atenção e guarde isso com carinho, que eu vou falar agora para os irmãos. Caráter é mais importante do que carisma. Vou repetir para os irmãos guardarem, hein? Caráter é mais importante do que carisma. Pastor, por que você está falando isso? Porque às vezes para os irmãos pode parecer assim que precisa ter um pastor que prega bem, pastor eloquente, um pastor que fala bonito, pastor carismático. Às vezes aparece, irmãos. E aliás, este foi o erro do povo de Israel. Saul se sobressaía aos demais homens do ombro para cima. Às vezes nós nos deixamos levar por aparência. Às vezes nós valorizamos mais a forma do que o conteúdo. Fé, amor e perseverança. O caráter é mais importante do que o carisma. Este homem que ensina os homens mais velhos a portar-se dignamente, Tito 2,3 diz para ensinar também as mulheres mais velhas. Ou seja, tem que ser um homem que fale com todos os grupos da igreja. Um homem que converse, que não tenha um partido, que não tenha uma panelinha. Encorajador. Olha lá o versículo número 6. Da mesma maneira, encorajem os jovens. Pode ser um pastor desanimado. Isso aqui, esse projeto social não vai dar certo. Isso aqui tem que tomar cuidado. Não, o que a gente pode fazer para dar certo? Que cuidado, que tem que tomar cuidado, todo mundo sabe. Então toma cuidado. Se cerca de documento. Faz as coisas. Não pode ser desanimado. Isso aqui já fizemos na outra igreja. Isso aqui. Pode ser assim. Ser encorajador. Vamos lá, irmãos. O irmão tem potencial. Estou junto do seu lado, dando apoio naquilo que precisar. O pastor, irmãos, não pode ser egocêntrico. Ele não é o centro das atenções, o centro do negócio. O nosso versículo número 8, o apóstolo Paulo fala assim: use linguagem sadia, contra a qual ninguém possa dizer nada, para que aqueles que se opõem fiquem envergonhados, por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito. Sempre é bom a gente pegar esses detalhezinhos da língua, né, irmãos? Ele está dando conselho e ele não está falando assim, tenha linguagem sadia, para ninguém poder dizer nada a seu respeito. Ele está falando assim, tem uma linguagem sadia, para ninguém poder dizer nada ao nosso respeito. O que o pastor faz, reflete na igreja. O povo vai falar da igreja. Não é um detalhe bonito? Cuidado para eles não dizerem nada sobre nós. Você nos representa lá. Entrou na política, né? Entrou bastante essa fala. Ele não me representa. Ele não me representa. O pastor nos representa. Você tem que andar bonitão, representa, né? Tem que ter linguagem sadia, que nos representa. Tem que se portar corretamente, nos representa. Está nos eventos da denominação, ele nos representa. Porque senão, os outros têm coisas a dizer a nosso respeito.
A Memorial não frequenta a Assembleia. Por que está dizendo? Não, seu pastor não estava lá. Não é? Então, são cuidados que o pastor precisa ter. Estou me estendendo até um pouco mais, mas já cheguei. Nós paramos ali na letra J, e do J já pulo logo para o Z, mas nós poderíamos continuar lendo versículos por versículos, encontrando qualidades que o pastor tem que ter. O importante é o seguinte: mesmo podendo ir de A a Z, para nós o crítico é entender e apoiar o ministério pastoral. Isso é que se pede a nós como igreja. Nesse sentido, a comissão de sucessão pastoral, então, encaixou as peças certinhas, olhou de A a Z, olhou as qualidades bíblicas, olhou a qualidade da história dos candidatos, as igrejas, visitou, entrevistou, falou com o pastor João Martins, presidente da ordem, falou com o pastor Juraci, secretário executivo, conversou, revirou dentro do possível, né, irmãos? Sim, tudo foi feito. Agora, se o nosso coração não estiver disposto a receber um pastor, pode vir Jesus aqui. Pode vir Jesus, se o coração estiver fechado. Aliás, Jesus já foi numa igreja, não foi? Não está lá no livro de Apocalipse? Que ele fala assim, olha, eis que estou à porta e bato. Não é a porta do coração, era numa igreja que ele queria entrar. Então, se o coração estiver fechado, vai mexer comigo aqui não, eu sou desse jeito, não quero saber de pastor não, pastor não é. Aí, não adianta. Aí pode vir Jesus que não funciona, não dá certo. A comissão fez o trabalho, encaixou as peças com carinho, com dedicação. Agora cada um de nós como membros precisa fazer a parte que cabe. Existem 7 pecados que os irmãos não podem cometer. E eu quero destacar para os irmãos com muito carinho e cuidado, porque eles estão nas epístolas pastorais. Primeiro cuidado: não aceitar ser reorganizados. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. O pastor vai para a igreja para colocar a casa em ordem. Quer a gente queira, quer a gente não queira. Se você não aceita isso, comete um pecado que vai depor contra esse ministério. Segundo, se prender a discussões inúteis. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 6 e 2, versículo 8. Estamos nas epístolas pastorais, mantenha a sua Bíblia aberta. É muito importante, irmãos, muito importante. Tem discussões, os irmãos sabem, eu estou indo para Pindamonhangaba e eu nem imaginava. Em Pindamonhangaba, o grande assunto é calvinismo e arminianismo. Eu nem sei o que é esses negócios direito. E lá eles estão discutindo, falam, para com essa palhaçada. Vocês estão me chamando porque eu sou professor da faculdade para resolver isso. Fiquem sabendo que eu não quero nem saber desse negócio que vocês estão falando aí. Quero trabalhar, ajudar a comunidade, pregar o evangelho, ensinar na igreja. Agora, para dizer quem está certo, quem está errado, nem me chama. Nem me chama que eu não vou mexer com isso. Se quiser me desconvidar, pode me desconvidar. Estou falando para os irmãos, que os irmãos conhecem Marco Antônio, que foi membro daqui, pode confirmar com ele. Não, pastor, não é nada disso não. Então tá bom. Se os irmãos querem louvar a Deus, querem abençoar a comunidade, eu venho. Mas se for porque tem um grupo na igreja que acha que é predestinado, eu não quero nem saber o que está por trás do meio. Como é que Deus salva as pessoas. Para mim isso é coisa de quem não tem o que fazer, ficar perdendo tempo. Como é que Deus salva, predestina? Eu quero saber é que Jesus morreu por mim e que eu não sei porque Jesus me ama, não tem explicação, como diz o hino, mas vamos lá, daqui para frente. Tem discussões, irmãos, que não levam a nada. Discussões que são contraproducentes. Qual é essa palavra contraproducente? Não faz e não deixa os outros fazer. E o Paulo fala isso para o Timóteo. Alguém pode ler para nós capítulo 2, versículo 8 de 1 Timóteo. Depois que os
Seguida, não contenda, capítulo 1, versículo 6. Do que desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas. E por aí vai. Ao longo da carta ele vai naturalmente explicar quais são esses desvios, mas ele vai destacar muito. Em determinado ponto ele chama de fábulas de velhas. Ele vai destacar várias possibilidades de ficar... E a igreja medieval perdeu muito tempo com isso, discutindo o sexo dos anjos. Não vai tirar ninguém do inferno algumas conversinhas. Vamos olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé, e vamos dentro daquilo que produz, que agrega. Também é necessário tomar cuidado para não querer que o pastor siga a minha agenda. O pastor tem um particular com Deus e está medindo a média do rebanho. E como dissemos na primeira parte, a velocidade às vezes, a velocidade do grupo às vezes é a velocidade do mais fraco, quando não dá para carregar o mais fraco nas costas. Então nós não posso querer que o pastor faça a minha agenda, o meu cronograma, a minha sequência de trabalho. Atos capítulo 20, versículo 27, mostra isso. Eu não posso me prender à minha irreverência, ao meu pecado. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Ao meu modo de viver. Quem pode ler para a gente o 4:11? 1 Timóteo. Ordena e ensina essas coisas. Continua, por favor. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Muito bem. Vejam então, irmãos, que o Paulo está trabalhando um aspecto de autoestima do Timóteo. O Timóteo estava meio assustado, a carta mostra, que ele estava um pouco com medo. E ele fala assim, ninguém despreze a tua mocidade. Ninguém leve em conta essa sua característica. É importante que a gente não fique procurando defeitos do pastor, né? A gente procura defeito, vai achar mesmo. 6º item, pecado mortal, não ser ensinável. Se a atividade é ensinar e você não está aberto para aprender, será um grande desperdício. Em último lugar, ser pessimista. Fiz 2 destaques, irmãos, dentro da epístola, das epístolas pastorais. Deixa eu ver se dá para ler ali. Um em Timóteo, um em 1 Timóteo, outro em 2 Timóteo. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 6, versos 3 a 5. Um voluntário, por favor. 1 Timóteo, meia dúzia, começando no verso 3. Se alguém ensina outra doutrina, não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões de contendas de palavras, que nasce inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas. Pode ir, irmão. Altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados na verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Muito bem, então veja, irmãos, que destaque que o Paulo ensina para o Timóteo na primeira epístola. Ele mostra que algumas controvérsias doentias não agregam valor nenhum. Que algumas discussões elas são contraproducentes. O que quer dizer essa palavra contraproducente? Palavra da indústria. Ela nem faz e nem deixa o outro fazer. Que prejuízo grande. O Paulo fala para o Timóteo então, toma cuidado, porque às vezes a pessoa tem até uma boa motivação. Esse assunto vai enriquecer a igreja. Mas tem uma boa intenção. Mas a motivação por trás da intenção às vezes é ruim, às vezes é invejosa,
Às vezes é um espírito belicoso, quer brigar. Às vezes quer se destacar, sem perceber, a pessoa precisa de holofote, precisa estar em evidência. E às vezes ele quer um lucro, que não é um lucro necessariamente financeiro, mas é um lucro de alma, é um lucro de se sentir bem, sentir o dono da razão, sentir que está vencendo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 14, por bondade, irmãos. Estamos nessa manhã então fazendo uma análise dos destaques da postura da igreja, os cuidados que a igreja precisa ter, colocados pelo apóstolo Paulo aos seus discípulos Timóteo e Tito. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 14. Traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Muito bem. E aí por aí nós vamos, né, irmãos? A grande questão, você conhece a ilustração, a diferença entre o céu e o inferno, os dois têm a mesma coisa, a mesma paisagem e os mesmos recursos. A diferença é que no inferno cada um quer o seu, do seu jeito, e no céu cada um serve o outro. Lembra? Você deve lembrar, talvez dê pra gente ver um filminho, vamos ver se a gente consegue enxergar. A colher é grande, não chega na boca, né, irmãos? E é assim, irmão, se cada um quiser do seu jeito, todos ficarão sem. Todo mundo vai passar fome. Mas se cada um servir o outro, inclusive servir o pastor, toda a igreja será enriquecida e todos ficarão felizes e ganharão nova cor. Para que um pastor? O Paulo fala isso para o Timóteo e nós temos uma lista ali. Não vamos ler todos os versículos, depois eu vou deixar essa apresentação com os irmãos podem fazer o uso como melhor quiserem. Em primeiro lugar, de acordo com 1 Timóteo, o pastor serve para advertir alguns sobre a doutrina. Com tranquilidade, nós sofremos pressões da sociedade, um mundo de cabeça para baixo, não é? Que às vezes vai contra a doutrina e o pastor precisa chamar, olha, não é assim que a imagem e semelhança de Deus é valorizada, não é assim que se porta um filho de Deus. 1 Timóteo 1,3. Segundo, para identificar os assuntos relevantes. 1 Timóteo 1, 4 e 6. Para propor aqueles caminhos aonde o aproveitamento é maior. Capítulo 4, versículos 4 a 6 também de 1 Timóteo. Para mandar e ensinar segundo a palavra. Capítulo 4, versículo 11. Para orientar em amor. Capítulo 5, versículos 1 a 3. Para repreender de maneira exemplar aqueles que estão causando escândalo para a igreja.
Nós não podemos fugir dessa realidade, irmãos. Eu sei que é uma geração de mimimi, é uma geração cheia de não me toque, mas se alguém traz escândalo para a igreja, a disciplina bíblica é um assunto que precisa ser considerado para o bem do todo. Para levantar novos ministros, capítulo 5, versículo 22. Para ensinar e exortar, capítulo 6, versículo 2. Para confrontar valores mundanos, capítulo 6, versículo 17 a 21. Esse é o olhar do apóstolo Paulo, é o que ele ensina para o Timóteo na primeira carta. Pastor serve para muita coisa, segundo a lista dele. Mas depois ele escreve uma segunda carta, para reforçar o ensino e para ajudar o Timóteo novamente. Na segunda carta temos também uma lista para que serve o pastor. Dê uma virada na sua Bíblia, você que está acompanhando e que está anotando. Capítulo 1, versículo 13. Ele diz que o pastor serve para conservar o modelo que foi aprendido. Preciso dar um break aqui. Existe uma diferença entre tradição e tradicionalismo. A tradição é boa. E o apóstolo Paulo fala para manter a tradição. O tradicionalismo é ruim. Pastor, qual que é a diferença da tradição para o tradicionalismo? A tradição é a fé viva de quem já morreu. Por isso é boa. É uma fé viva. Os irmãos foram, mas deixaram aquele bom exemplo. O irmão fulano de tal, ele visitava, orava. Toda terça-feira ele vinha, ia na casa das viúvas. Tradição, uma coisa viva de alguém que até não está mais entre nós. Agora o tradicionalismo é a fé morta de quem está vivo. Por que você fala, eu faço porque todo mundo sempre fez assim. E normalmente a gente confunde tradicionalismo, aquilo que não, faz porque sempre foi assim, não tira ali do púlpito porque sempre foi assim. É uma coisa morta, no meio dos vivos. Da tradição, o Paulo fala, conserva as coisas boas. E tem coisas boas, irmãos, que são conservadas. O livro de Atos, capítulo número 2, versículo 42, ele destaca que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Ninguém dizia que coisa alguma que tinha era sua, mas todos tinham tudo em comum. Olha que tradição bonita, a igreja reunida em torno da mesa do Senhor. Façam isso em memória de mim até que eu volte. Tradição. Jesus está conosco, Ele mora em nós, mas o Paulo, 1 Coríntios capítulo 11, escreveu 30 anos depois de Jesus ter tomado a ceia com os discípulos, eu recebi do Senhor o que eu estou passando para vocês hoje. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e deu graça. Tradição tem um símbolo, tem um valor, tem um colorido bonito. Conserve porque vai ser útil, conserve porque vai ajudar a nova geração, conserve porque a gente não perde referenciais, conserve o modelo que foi aprendido. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13. Também serve o pastor, segundo Paulo, para fazer novas lideranças, para fazer gente saudável que ensine a outras pessoas, para multiplicar, seja na forma de pequenos grupos, seja na classe de escola dominical, seja administrativamente. Capítulo 2, versículo 2, o Paulo mostra que essa é uma responsabilidade. Para lembrar o bem e evitar contendas. Capítulo 2, versículo 14. É um apaziguador, como sugeriu Jesus, bem-aventurados os pacificadores. Para ensinar sem disputar. Capítulo 2, versículo 23 a 26. Para pregar a palavra de maneira inegociável. Capítulo 4, versículo 2. Palavra precisa ser pregada. Não importa, haja o que houver, venha ferir a quem ferir, tem que pregar a palavra.
Porque é assim que ela funciona. Observe, irmãos, que quando o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, ele faz uma lista de 19 itens, muito pesados, sobre gente da igreja. Ele fala assim, que nos últimos dias aparecerão gente, versículo 1, egoísta, avarenta, presunçosa, arrogante, blasfema, desobediente aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Versículo 4, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do mundo do que amigos de Deus, com aparência de piedade, mas negando o seu poder. Veja que o Paulo está escrevendo para a igreja, falando sobre a igreja. Que ele vai ter que lidar no meio do povo com gente com esse perfil aí, Será que tem na igreja gente presunçosa, gente egoísta, avarenta, blasfema, desobediente aos pais, ingratos, ímpios? Ou seja, desse igrejismo, gente que vem para a igreja, mas não tem os valores. Por isso o pastor é útil, para de alguma maneira, através da palavra, salvar essas vidas, que às vezes acham que são salvas, mas não são salvas. É interessante esse olhar, irmãos, porque a Bíblia diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Não vem de vós para ninguém se gloriar. Beleza, é Jesus quem salva. Ponto final. Só que esse salvo, ele, segundo Jesus, no Evangelho de João, capítulo número 3, ele ganhou uma nova natureza. E esse salvo, então, que nasceu de novo, observa-se nele o florescer de fruto do Espírito. Porque na nova natureza começam a brotar coisas boas. Seja um caráter bom, sejam hábitos bons, sejam ações boas. O que roubava não roube mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos aquilo que possa servir a outros. Não é assim que a Bíblia diz? Portanto, a graça, ela é suficiente. A graça é salvadora, se manifestou a todos os homens. Mas quem foi alcançado pela graça? Aqueles que começam a manifestar fruto de arrependimento. Alguns numa velocidade mais rápida, eu reconheço. Outros um pouco mais lentos. Mas todos manifestando fruto de corações transformados. Portanto, a pessoa que está no ambiente da igreja e permanece igual estava no mundo, nos seus sentimentos, nas suas ações, nas suas atitudes, nos seus hábitos, nos seus vícios. A fala de Jesus, de Mateus 7, é não julgueis para não ser julgados. Julgar é bater o martelo, é a atitude do juiz. Mas Jesus fala assim, pelos frutos vos conhecereis. A gente não bate o martelo, mas a gente avalia os frutos, porque o próprio Jesus deu autorização para tal atitude. Então, Paulo escreve em 2 Timóteo e chama a atenção. Finalmente, em Tito, também temos uma lista. Já que estamos avaliando as epístolas pastorais, vale a pena olhar para que um pastor no livro de Tito. Capítulo 1, versículo 5, em primeiro lugar, para colocar as coisas em ordem. Irmãos, eu sei que é pesado. Eu sei. Quando a irmã da igreja mexe na minha mesa do gabinete, eu já fico nervoso. Não gosto que mexe nas minhas coisas, não é verdade? Não, está aqui na minha bagunça, eu sei onde tudo está. Muitos de nós usam essa frase, não usa? Agora imagina mexer na nossa vida. Não é? Imagine mexer na nossa igreja, que sempre foi assim.
Mas em Tito capítulo 1, versículo 5, Paulo está falando, estou te mandando para lá, para Éfeso, para colocar as coisas em ordem. Porque às vezes a nossa ordem é caos. Às vezes o nosso terreno que está planinho, está bonitinho, para os planos de Deus precisa ser afofado para nascer novas sementes. Às vezes aquilo que está bonitinho ao meu olhar precisa de uma reorganização do ponto de vista de Deus. Em Tito, a fala paulina é que o pastor serve para colocar as coisas em ordem. Para enfrentar gente ruim. Capítulo 1, versículo 10. Fala, enfrentar os faladores, os insubordinados. Capítulo 1 ainda, versículos 11 a 13. Para proteger as pessoas e as famílias. Porque em todo grupo tem um recorte bom. E normalmente os difíceis são a minoria. Para ensinar a gente boa a ser melhor ainda. Tito, capítulo número 2, mostra isso. Para cuidar do rebanho do Senhor, de forma firme, mas com doçura, com carinho e com amor. Tito, capítulo 3, traz este olhar de cuidado do rebanho do Senhor, consciente de que vai prestar contas, consciente de que o rebanho pertence ao Senhor. Por isso, nas epístolas, o Paulo faz um pedido em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Um pedido de reconhecimento à igreja. E em Gálatas capítulo 6, o mesmo Paulo, numa epístola que não é pastoral, também faz esse destaque. O destaque do reconhecimento, da remuneração, da contrapartida para aquele que serve na igreja do Senhor. Em Gálatas capítulo 6, no versículo número 6, o Paulo fala, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Ou seja, se na sua casa você tem uma coisa boa, tem gente que tem esse espírito, irmãos. Tem esse espírito de achar que o pastor, porque é pastor, ele tem que sofrer. E eu vou ajudar o pastor a sofrer para ele ficar mais espiritual, né? Que aí ele vai orar mais. Não é? Tem gente que tem. Mas o ensinamento de Gálatas é o contrário. Aquele que está prestando, investindo tempo, se dedicando a você, faça ele participante das coisas boas. Se você, sábado à noite, tem o hábito de comer uma pizza em casa, que legal se o pastor e a família dele puder comer uma pizza também, né? Será que o seu pastor está comendo uma pizza em casa? Porque é uma coisa boa comer uma pizza. Passando para a nossa linguagem, né? Faça participante das coisas boas aquele que vos instrui. Então, nesse primeiro ponto, o Paulo chama a generosidade. A generosidade. Pô, seus filhos têm, é legal se o filho do pastor tem também, né? Ele vai para a classinha lá das crianças, supondo que o pastor de vocês tem uma criança. Aí vai lá para a classe com as outras crianças tão bonitinhas, o filho do pastor está judiadinho, não pôde comprar uma roupa, não pôde comprar um presente, um brinquedo no dia das crianças. As crianças não têm nada a ver com o chamado do pai delas, né? Então faça participante das coisas boas aquele que te instrui, por generosidade, que é marca do cristão. Mas além da generosidade, em 1 Timóteo, 5,17, ele chama também ao mérito. Porque a generosidade a gente faz o bem sem olhar quem, né? Não precisa ter contrapartida. Mas ele chama, além de um coração generoso, um coração que retribui.
Aqueles que fizerem um bom trabalho na igreja merecem pagamento em dobro, especialmente os que se esforçam na pregação do Evangelho e no ensino cristão. O chamado para a igreja é ser generosa, saber reconhecer, não ficar mendigando o salário do pastor. Não pode ser assim. À medida que a igreja tem condições, honre o seu pastor. Falo isso com tranquilidade, falo isso com dor no coração. Tenho visto amigos meus, um amigo meu saiu para pregar, convidado, uma posição de honra, foi pregar em outro contexto e estava levando consigo o nome da igreja, deixou tudo certo, fez a escala de pregação, falou com os irmãos, quando voltou, sem salário, descontaram o salário do pastor, porque ele não estava na igreja durante a semana. Gente ruim, né, irmãos? É gente ruim. Gente ruim. Está trabalhando para o reino, estava pregando, deixou tudo certinho na igreja. Tantos exemplos, irmãos. Tantos exemplos. Não façam isso. Não sejam assim. Sejam gente boa. E assim, tudo vai ficar bem. E assim, Deus vai abençoar e vai prosperar.